rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pra fila. Eu sou o Kevin Nicolas e no vídeo de hoje só tem carroça. Hoje são 10 equipes que compõem o grid da Fórmula 1 atual. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo e Haas. E no vídeo de hoje falaremos do pior carro de cada uma das 10 equipes da Fórmula 1 atual na história. E para isso a gente vai ter que voltar até bastante no tempo, quando as equipes tinham outros nomes e por aí vai, cara. Vai ser interessante. Mas para isso eu tenho que falar sobre alguns critérios. O primeiro deles é que a gente vai levar em consideração toda a ramificação de uma equipe, ou seja, por exemplo, a Alpine. A Alpine já se chamou Renault, Lotus, Benetton, Toleman, então a gente vai considerar tudo isso. Segundo, que o critério vai ser meio subjetivo, né? A gente não vai levar em consideração apenas a classificação final da equipe no ano. Porque, por exemplo, a Williams de 2019 foi pior que a Williams de 2020, só que a Williams de 2020 não pontuou, e a de 2019 sim. Mas sim levando em consideração todo um ano, seu desempenho nos treinos classificatórios, a consistência, como quebrava aquele carro, enfim, são vários critérios. E terceiro, isso daqui não é um critério, mas, né, é uma coisa que eu preciso falar. Essa lista é baseada no que eu achei que são os piores carros. Se você tiver uma opinião diferente, coloque aqui nos comentários que o espaço está livre para debates. E a lista vai estar em ordem da pior para a melhor equipe do Campeonato de Construtores de 2021. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começaremos por baixo e também pelo que é mais fácil de decidir. A Haas é uma equipe que não tem ramificação com nenhuma outra equipe da história da Fórmula 1. Ela surgiu do zero em 2016. Então são poucas temporadas para se ter uma amostra, que no final das contas deixa ainda mais fácil para saber qual que é o pior carro. E esse carro de 2021, disparado o pior daquela temporada, afinal a Haas estava focando todas as suas forças no novo regulamento de 2022. Mick Schumacher e Nikita Mazepin eram os pilotos de 2021, ambos novatos, que tiveram que lidar com um carro que era tipo meio a 1 segundo mais lento que a segunda pior equipe. Enfim, no final do ano a Haas não conquistou um pontinho sequer. A melhor colocação foi um 12º lugar com o Mick Schumacher e apenas 2 vezes conseguiu passar para o Q2, ambas com o Mick. Um ano para esquecer e um carro que era muito ruim, muito ruim. Da pior equipe 2021, vamos para a segunda pior, a Alfa Romeo, onde, como dito antes, vamos escolher o pior carro de toda a ramificação de uma equipe. E como a Alfa Romeo vem da Sauber, vamos escolher a Sauber de 2016. Mais uma menção honrosa aqui para a pior Alfa Romeo, que aí a gente fica com a dúvida de 2020 ou a de 2021. E eu digo, a de 2020. Em 2020 a Alfa Romeo terminou à frente da Williams, porém era um carro pior que de 2021, tanto em pontos quanto em resultados. Mas enfim, voltando com o assunto Sauber, a Sauber sempre foi uma equipe que teve carros no mínimo medianos, mas que conseguiam ali pontuar e tudo mais. 2014 foi a única temporada em que a Sauber não pontuou, porém o carro de 2014 não é pior que o de 2016. Em 2016 a Sauber chegou a um ponto em que era pior que a Menor, se isolando como a pior equipe do grid. E só conseguiu pontuar graças ao milagre do Felipe Nasser com o 9º lugar no GP do Brasil, que salvou a equipe da falência. Mas tirando isso, foi uma temporada sofrível, quase toda a corrida ambos os carros ficavam no Q1. Enfim, para mim é o pior carro da história da Sauber barra Alfa Romeo. A Williams sempre foi uma equipe que desde seu nascimento teve carros competitivos, vitoriosos, ou na pior das hipóteses que brigassem por pontos. Mas na década de 2010 tudo isso foi indo por água abaixo até chegar 2019, onde a Williams construiu um trator praticamente. Um bólido que além de feio era disparado o pior carro de 2019. O nível da Williams de 2019 era quase igual ao da Haas de 2021, se não pior. Mesmo com o pontinho conquistado por Kubica em Hockenheim, aquilo não significou nada do que foi o ano da Williams, que inclusive não teve uma participaçãozinha sequer no Q2 e era comum ver a Williams ocupando de forma isolada a última fila. Enfim, sofrível, muito sofrível. Mesmo com carros ruins em 2020, 2021 e 2022, nenhum chega aos pés da tenebrosidade que foi o carro de 2019. Coitados do Russell e do Kubica. A Aston Martin só virou Aston Martin mesmo em 2021. Mas antes disso a Aston Martin já se chamou Force India, Spiker, Midland e Jordan.
Quanta equipe, hein? E o pior desses todos é o carro da Spyker de 2007, ou melhor, os carros. Isso porque eles usaram duas versões naquele ano, o Spyker F8 sétimo e o Spyker F8 sétimo B, e ambos eram horríveis. Apesar da mitada de Marcus Winkelhock em Nürburgring e do milagroso pontinho de Adrian Sutil em Fuji, o carro da Spyker raramente saía da última fila. A melhor posição de largada foi uma 19ª posição que foi conquistada somente 3 vezes. Pra vocês verem como era a situação. Nenhuma Jordan, Force India, Aston Martin ou nem mesmo a Midland conseguiu ser tão ruim quanto esse carro da Spyker. E sobre a Aston Martin, qual carro é pior? O de 2021 ou o de 2022? A resposta é óbvia, né? 2022. Agora um banquete de carros ruins. Afinal, a AlphaTauri surgiu da Toro Rosso, que surgiu da Minardi. Minardi, a equipe pequena com mais garra da história da Fórmula 1, com muito carisma, teve uma enxurrada de carros ruins. Mas acho que nenhum supera o carro de 2004, que além de ser disparado o pior daquele ano, é um dos carros mais inguiáveis do século na Fórmula 1. Isso se não for o mais inguiável. Pesquisa aí no YouTube, Minardi Onboard 2004, que vocês vão ver os pilotos literalmente lutando contra o carro até mesmo em voltas lentas. Era inguiável, cara. Até hoje eu vejo esses vídeos e saio em choque do YouTube. Então sim, a pior AlphaTauri / Toro Rosso / Minardi é a de 2004. E para finalizar, sobre a AlphaTauri, o pior carro é o atual, o de 2022. A Alpine podemos dizer que é uma das ramificações mais constantes da história da Fórmula 1, pelo menos desde que viraram Benetton eles tiveram carros no mínimo medianos. A Alpine inclusive teve carros ok em 2021 e 2022, onde é difícil até escolher o pior. Mas voltando lá no tempo, temos a Toleman, que é da mesma ramificação da Alpine. Inclusive, se você não tá entendendo essa parada de ramificação, já fiz um vídeo sobre isso, é só clicar aqui no card e assistir. Mas seguindo, tivemos a Toleman, que em sua primeira temporada, em 1981, teve um carro muito ruim, mas muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Tão ruim, mas tão ruim, que só conseguiu se classificar para a corrida 2 vezes. 2 vezes. O carro chegava a ficar 6 a 7 segundos do líder nos qualis, isso quando não chegava a 10. Um carreto horroroso esse da Toleman, que é o pior disparado de toda essa ramificação de Alpine, Renault, Lotus, Benetton e Toleman na Fórmula 1. A McLaren é uma equipe de relevância, que sempre estava ali brigando nas cabeças, brigando por títulos, empilhando títulos, até vir a década de 2010. Até parece a Williams. A McLaren seguia como uma equipe de ponta até 2012, só que 2013 e 2014 passou a ser uma equipe de meio de pelotão, até vir a parceria McLaren-Honda, onde em 2015 a McLaren teve seu pior desempenho na história da equipe. Com um motor horroroso, um motor de Fusca da Honda e um carro que também era ruim, Fernando Alonso e Jenson Button tiveram um pesadelo em forma de carro, onde eles terminaram apenas à frente da Manor com somente 27 pontos conquistados. Isso porque os pilotos eram Alonso e Button, imagina se fossem pilotos medianos. Enfim, a McLaren também teve um carro muito ruim em 2017, mas não chega aos pés desse de 2015, que pra mim é o pior da história da McLaren. E depois a parceria McLaren-Honda sucumbiu, o que foi bom tanto para a McLaren quanto para a Honda. A Ferrari está presente desde os primórdios da Fórmula 1, onde passou por fases de grandes dificuldades, mas também fases vitoriosas, com muitos títulos e vitórias, e bota títulos e vitórias nisso. Mas teve 2 temporadas ruins a serem destacadas, com carros bem ruins também, a temporada de 1980 e a de 2020. E eu escolho como o pior carro da história da Ferrari, rufem os tambores, o 312 T5, o carro da temporada de 1980. Por mais horroroso que seja o carro de 2020, por mais deficiente que seja o motor da Ferrari naquele ano, nada supera 1980. Em 79, a Ferrari tinha sido campeã com Jody Scheckter e Gilles Villeneuve como vice-campeão. Mas em 80... tudo ruiu. A Ferrari terminou aquele ano na 10ª posição de 15 equipes, à frente apenas de Alfa Romeo, ATS, Ensign, Ocella e Shadow. E ainda terminou atrás da nossa Copersucar, cara, olha só, a Copersucar naquele ano deu bom, hein, cara, aplausos. Aplausos, terminou à frente da McLaren e à frente da Ferrari. Mas enfim, aquela Ferrari, além de lenta, era terrível em confiabilidade. O carro quebrava toda hora. Enfim, o pior carro da história da Ferrari é esse de 80. Cara, que carroça, velho. Que carro ruim.
o pior carro da fase vitoriosa da Red Bull? O de 2015. Qual o pior carro da Red Bull? O de 2006. Agora, qual o pior carro da ramificação Stewart Jaguar Red Bull? O carro da Stewart de 1998. A Stewart foi uma equipe criada pelo lendário Jack Stewart, que ingressou na Fórmula 1 em 97. E assim, o carro de 97 era ruim, conseguiu pontuar apenas uma vez, que foi justamente no pódio do Rubinho em Mônaco, mas constantemente a Stewart se classificava no meio do pelotão, inclusive até no top 5, como aconteceu com o Rubinho 3 vezes naquele ano. Porém, em 98 o carro foi pior, era comum ver as Stewarts no final do pelotão e pontuou menos que 97, apesar de ter pontuado mais vezes. Ambos os carros eram ruins, mas para mim o de 98 supera o de 97, que, na minha opinião, é o pior de toda essa ramificação que vai da Stewart até a Red Bull. Para finalizar o vídeo, falaremos da Mercedes, que obviamente não vai ser um carro da Mercedes que vai aparecer aqui. Sobre a Mercedes, para poder passar rapidinho aqui, o pior carro deles é o de 2012, que apesar de ter conquistado a primeira vitória em seu retorno e mais 2 pódios, teve um bom jejum ali sem pontuar, e também foi a temporada em que a Mercedes terminou com menos pontos desde seu retorno em 2010. Mas está longe de ser o pior carro dessa ramificação da Mercedes, que também teve as equipes Brown, Honda, BAR e Tyrrell. E assim, os carros da Honda de 2007 e 2008 eram ruins, o carro da BAR de 99 era uma máquina de quebrar, mas nenhum desses chega aos pés da Tyrrell de 98. A Tyrrell foi uma das grandes equipes da história da Fórmula 1, conquistou 3 títulos mundiais de pilotos com o Jack Stewart, consagrou o Jack Stewart, ainda meteu para conta mais um título de construtores, teve inovações como o carro de 6 rodas e essa porcariazinha aí de X-Wings, porém iria terminar sua trajetória de forma melancólica. Em 93 a Tyrrell fez um carro bem ruim, mas a gente releva um pouco, porque era um carro de 91 que era ok, mas foi sendo remendado, reciclado e foi até 93. E deu no que deu, terminaram o ano sem pontos. Mas em 98 o carro da Tyrrell era disparado o pior do grid, terminaram o ano sem pontos e tinha como pilotos a bomba Tora Takagi e o horroroso Ricardo Rossetti. O resultado não poderia ser outro. 0 pontos conquistados, como eu falei antes, e o Ricardo Rossetti conseguiu a façanha naquele ano de falhar na regra dos 107% 4 vezes. Essa regra dos 107% inclusive existe nos dias atuais e ela diz que para se classificar o piloto precisa ficar dentro dos 107% do tempo do pole. Ou seja, o Rossetti conseguiu ficar fora da corrida 4 vezes por ser lento. Não só ele como a Tyrrell em si. E a Tyrrell então fechava seu último ano na Fórmula 1 com o pior carro do grid e o pior carro de sua história. Seria então o pior carro da história da Tyrrell que vai até os dias atuais com a Mercedes. Enfim, esses foram os piores carros de cada uma das equipes da Fórmula 1 atual. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações para não perder nada. Clique no gostei, que isso ajuda a gente demais, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. E não se esqueça de entrar no nosso servidor de Discord, o link está na descrição. E sobre o Instagram, a conta do Primeira Fila foi suspensa, o motivo eu não sei, tô tentando ter as medidas ali para poder solucionar esse problema e tudo mais, só que por enquanto a conta tá inativa, então vamos esperar um pouco. E mandem sugestões aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, e falou!